Diz o texto, Neemias 4, do 7 ao 23. Mas quando Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fica em Jerusalém com seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui neste domingo pela manhã, podendo trazer ao Senhor a nossa adoração, a nossa gratidão por mais uma semana que se inicia na tua presença e debaixo da tua proteção. Nós te rogamos que o teu Espírito Santo possa nos conduzir nessa ministração, abrindo a nossa mente e o nosso coração para receber da porção da tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você se assenta com a Bíblia aberta nesse mesmo texto. Semana passada nós acompanhamos de forma remota, vocês presencialmente, eu acho que a maioria, quando o pastor Jamerson fez a introdução desse capítulo 4. E no início desse capítulo a gente percebe uma ira e uma oposição muito grande de Sambalate e Tobias em relação aos que estavam reconstruindo o muro. Ontem, finalizando o sermão, eu dizia a Angélica: toda vez que eu leio os nomes de Sambalate e Tobias, a vontade que dá é... porque é impressionante como a oposição deles era cega, ferrenha. Não havia motivo a não ser eles estarem vendo pessoas interessadas no bem de Israel. Só isso. E quando alguém quer fazer alguma coisa contra o bem coletivo, a nossa carne, né, grita por isso. Você fica com aquela vontade de se vingar. Mas aí você lembra que a vingança pertence ao Senhor. Você respira um pouquinho mais e segue. Mesmo com essa oposição tão grande, a gente vê até o versículo 6, principalmente no versículo 6,
que a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E isso foi fundamental, porque oposição vem, mas se você tem ânimo, você continua. Mas de onde vem seu ânimo? A gente vai perceber hoje que a motivação nem sempre vai ser intrínseca, ou seja, nem sempre está dentro da gente, ela deve vir de fora. Mas eu vou explicar depois essa questão dessa motivação. Mas a gente vai ver hoje como é que o povo liderado por Deus através de Neemias se defendeu contra os seus adversários. Porque a gente sabia que essa oposição não se limitaria a um simples discurso. Ela poderia vir a ser real, concreta, física. E aí era necessário que eles se defendessem. E é tanto que possivelmente, se você tem a mesma versão que eu e Pastor Rony, que é a NAA, você vai ter aí a defesa contra os adversários. Esse seria o título, né, o tema desse trecho do capítulo 4 inteiro. Então, do versículo 7 até o versículo 12, a gente vai perceber, eu dividi em 3 partes essa ministração de hoje pela manhã. Então, do 7 ao 12, a gente percebe que a oposição se intensifica. A gente já tinha a noção de que Sanbalat e Tobias tinham essa oposição em relação aos que estavam reconstruindo o muro. Só que agora a gente vai perceber que mais pessoas se juntarão nesse grupo opositor. Então, versículo 7 e versículo 8, a gente relê quando diz assim: mas quando Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação dos muros, das muralhas de Jerusalém ia adiante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Despertou a ira deles só saber que já começava a se tapar as brechas daquela muralha. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Então, enquanto os homens, mulheres e todos aqueles que foram convocados por Neemias se uniam para o bem, os incrédulos se uniam para o mal. No capítulo 2, versículo 10, a oposição era só de Sanbalat e Tobias. O que dizia lá Neemias 2:10? Mas Sanbalat o horonita e Tobias o servo amonita ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então, a motivação do coração de Sanbalat e Tobias em se colocar como oposição era simplesmente o seguinte: eles não queriam que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. E isso a gente pode perceber que, tendo oposição ou não, os filhos de Israel foram se acomodando, e aquela obra que deveria ser feita passou 142 anos sem que ninguém nem colocasse as mãos. Até que chega Neemias, movido pelo Senhor, convoca essas pessoas e faz a obra em 52 dias. É óbvio que quando algo se arrasta por tanto tempo, alguém vai dizer: sabe por que está desse jeito? Porque ninguém tem coragem de fazer. Aí sempre vai ter um que vai dizer: eu é que não sou esse corajoso. Porque se em 142 anos ninguém teve coragem de fazer, eu não sou louco de tomar essa responsabilidade para mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Se meus antepassados não se importaram, muito menos eu. Está derrubado, que fique derrubado. Mas eu falei aqui há 15 dias atrás que a reconstrução dos muros não era simplesmente uma reconstrução física, mas uma reconstrução da dignidade e da história de Jerusalém. Então eles precisavam realizar essa obra para que de fato eles se sentissem seguros novamente, e para que eles obedecessem às orientações do Senhor. Em seguida, no mesmo capítulo 2, no versículo 19, aparece Gesem, o arábio, que se junta a Sanbalat e Tobias. O texto diz: porém, quando Sanbalat, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso,
zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Às vezes uma pessoa pode ter uma determinada iniciativa, e se ela é de iniciativa e começa a fazer determinadas coisas no meio da igreja, alguém pode dizer assim: está pensando que você é o pastor? Está querendo mandar nas coisas mais do que o pastor? Rapaz, fica quieto. Tu falas com o pastor para fazer isso? E nem sempre é necessário que você, para ter ideias, que outra pessoa lhe dê essas ideias. Às vezes você tem alguma ideia e diz assim: rapaz, quem foi que te disse isso, para fazer isso? Não, eu tive a ideia. Eu não posso ter uma ideia original. Deus não pode falar comigo e dizer assim: faça isso. É só os outros. Infelizmente, quando pessoas se interessam pelo bem coletivo, às vezes elas são tomadas como ou intrometidas, ou que querem ser mais do que os outros. E não deve ser esse o pensamento quando nós percebemos que nossos irmãos estão se envolvendo no trabalho da igreja. Muito menos de zombar e desprezar. E foi isso que aconteceu com eles. Eles viam todo o esforço e zombavam e desprezavam, dizendo: o que é que vocês estão fazendo? Até porque eles não esperavam que a coisa fosse para frente. Tanto é que no capítulo 4 que nós estamos lendo, diz que quando eles perceberam que ia adiante, eles se encheram de ira. A questão é que eles queriam que aquela obra parasse. Eles não queriam que ela fosse a cabo. E agora nesse capítulo 4, versículo 7, a oposição cresce e passa a incluir os arábios. Gesem já era dos arábios, mas agora passa a ter toda uma comunidade. Os amonitas, e aí a gente sabe que Tobias era amonita, mas agora vem todo o grupo dele. E os asdoditas. E esse versículo mostra que a oposição veio de todos os lados, porque Sambalat era do norte, os árabes eram do sul, os amonitas do leste e os asdoditas do oeste. Então de todo lado vinha oposição. Eles estavam cercados de opositores. Mas é interessante que quando nós estamos cercados de opositores, nós ao mesmo tempo estamos também cercados de oração. Eu quero chamar a atenção para isso. Toda a nossa vida nós vamos ter oposição. E essa oposição nem sempre é externa, às vezes ela é interna. Nós mesmos dizendo que não somos capazes de realizar a vontade do Senhor. Que não temos os recursos, que não somos capazes, não somos bons o suficiente. Enfim, seja a voz de fora, seja a voz de dentro, a gente vai ter oposição. Mas você precisa lembrar, e essa vai ser a palavra-chave, a expressão-chave desse capítulo. Você precisa se lembrar do Senhor. E lembrar que muitas pessoas estão entregando a sua vida a Ele em oração. Quando você se lembrar que muitas pessoas oram por você, você caminha apesar da oposição. Você caminha apesar da sua incapacidade, apesar da sua incredulidade. É necessário que a gente sempre tenha essa noção de que mesmo que haja oposição, mais importante é que a gente lembre do Senhor, que a gente lembre das orações que são direcionadas a nós. A ira nos corações desses homens eram direcionadas ao que os olhos deles viam, a reparação dos muros e o fechamento das brechas. Mas não foi a primeira vez que os ímpios, que os incrédulos ficaram irados por alguma coisa boa. Os líderes religiosos da época de Jesus ficaram inúmeras vezes irados quando ele curou pessoas doentes e essas pessoas glorificaram a ele. É um absurdo. Como é que uma pessoa cura no dia de sábado? Como é que uma pessoa pode curar alguém que há 12 anos está sofrendo com fluxo de sangue? Ela já procurou inúmeros médicos. Medicina não dá conta, mas ele dá conta. Quem é esse que pode perdoar pecados? Ele está blasfemando?
sempre acontecia alguma coisa que falavam contrariamente a Jesus, por conta das coisas que ele fazia, buscando o bem das outras pessoas. Enquanto os fiéis, sob a liderança de Neemias, planejavam, trabalhavam e oravam, os incrédulos conspiravam para, diz o versículo 8, virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Certamente você já participou de um grupo, eu espero que você já tenha saído dele, Deus já tenha tirado você dele, em que alguém só está ali para causar confusão. Todo mundo está com o mesmo espírito, com a mesma ideia, mas tem uma pessoa que vai dizer: isso não vai dar certo. Não, você não devia estar aqui, porque você não é capaz de fazer isso, você está no lugar errado. E aí começa a plantar aquela sementezinha da discórdia, da confusão, até que todo mundo se desanime e a obra pare. Era isso que eles queriam, era que essa confusão germinasse, essa semente da confusão germinasse e a obra parasse. Porque a partir do momento que você planta ali dentro e a coisa é disseminada, dificilmente volta a ser como era. Qual é a resposta do povo a tudo isso? O povo responde como Neemias tem feito, versículo 9: nós oramos ao nosso Deus. Só oraram e pusemos guarda contra eles de dia e de noite, com proteção. Você tem que orar, mas você também tem que agir. Então o povo percebe que a oração corporativa, a oração coletiva deve ser acompanhada de precaução, de bom senso. Você não pode dizer eu entreguei nas mãos de Deus e fazer tudo errado. Você não pode dizer eu estou descansando no Senhor, não vou me meter mais nesse assunto, só que você está fazendo tudo para que continue dando errado. Você precisa ter precaução, você precisa ter bom senso. A piedade não substitui a preparação. Então Neemias combinou o divino com o terreno. Colocar uma guarda após a oração é um bom princípio pelo qual nós devemos viver e também liderar. E ele mostra isso para aquele povo: vocês devem orar, como eu tenho orado, mas vocês também devem estar acautelados quanto a essa oposição. No versículo 10, ele vai trazer aqui o seguinte: então os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Aqui vem a questão. Neemias não ficou paralisado por conta da oposição, a obra continuou, chegou até a metade da altura, as brechas começavam a ser fechadas. Ele, em vez de ficar paralisado, se organizou, colocou as pessoas certas nos lugares certos, cada um na frente da sua casa, fazendo de determinado ponto até o outro. Os que moravam fora ficaram em locais onde não tinha população. Mas aí agora outro inimigo vem à tona, que é o desânimo interno. A zombaria e as ameaças externas foram combatidas com oração e planejamento. Mas como você vai lutar contra o desânimo do seu coração? Às vezes esse inimigo é mais difícil de combater, porque ele é mais difícil de ser identificado. Só que nesse caso as palavras de desânimo eram claras. As pessoas diziam para Neemias: os carregadores não têm mais força, os escombros são muitos. Do mesmo jeito que a ira de Sambalat, Tobias, Gesem, os arábios, os amonitas, os asdoditas se fixava naquilo que eles viam, agora o desânimo dos fiéis também se fixava naquilo que eles viam. São muitos escombros, a gente não tem mais força, a gente não vai ser capaz de reconstruir a muralha. Eu estou vendo que é muita coisa, eu começo a desanimar. E quanto mais as pessoas viam aquela obra indo adiante, mais se acendia o furor delas. E quanto mais eles viam a oposição vindo e o quanto restava da obra, mais eles desanimavam. É justamente esse o ponto da motivação que eu citei no início.
Às vezes as pessoas dizem assim: nós precisamos motivar o nosso coração para louvar a Deus. Já falei isso em outra vez. Você tem motivação suficiente para louvar a Deus, para trabalhar por Ele, para fazer a vontade dEle, para fazer a obra dEle. Mas nem sempre essa motivação vai estar aqui. Às vezes ela precisa vir externamente. Em que sentido isso vai acontecer? Você lembrar que você não tem a força, que Ele provê a força. Você lembrar que você não consegue carregar, mas Ele te faz carregar. De você lembrar que você não tem o recurso, mas que Ele manda o recurso. Então, a partir do momento que você diminui, que Ele cresce, as coisas acontecem. Porque você deixa de tentar resolver do seu jeito, com a sua pequena força, com o seu pequeno entendimento, e permite que Ele faça tudo da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, usando quem Ele quiser. Então, às vezes, se motivar é muito difícil, porque a gente desanima. É próprio do ser humano se desanimar. Mas, quando a gente lembra do Senhor, a gente não pode desanimar. Porque a gente percebe que pessoas carregavam dia e noite, pedras, instrumentos, trabalhavam de sol a sol para que tudo isso aqui ficasse pronto. Mas nada disso se compara àquele período de 6 horas em que Jesus ficou na cruz. Então, quando a gente lembra do sacrifício feito de sangrar durante 6 horas, para que a gente tivesse vida, a gente não trabalha 6 horas, a gente trabalha a vida toda, sabendo que isso ainda não é minimamente comparável ao que Ele fez por nós. Por isso, quando faltar a motivação interna, lembre do Senhor. Se você não vai fazer por você, se você não vai fazer pelos que estão à sua volta, mas você vai fazer por Ele. Quando ele fala aqui dos muros, que eles não vão conseguir fazer a obra totalmente, ele vai representar aqui o trabalho que estava sendo feito. Carregar pedras, tirar cascalho dos velhos alicerces, era pesado. E nem todo mundo ali tinha as mãos calejadas de tanto fazer esse tipo de trabalho. A gente mostrou que nós tínhamos aqui perfumistas, ourives, pessoas que faziam um trabalho delicado, e gente que nunca tinha trabalhado numa reconstrução, nem de uma casa, quanto mais de um muro. Então, para aqueles que não estavam acostumados ao trabalho braçal, aquele serviço era extremamente pesado. É óbvio que eles iriam cansar, e é óbvio que em algum momento eles iam dizer: não vai dar para fazer, não aguento mais não. Mais ou menos quando você está fazendo o serviço da sua casa, e você olha assim, o sol esquentando, 2 horas da tarde, você não terminou, e você diz: não vai dar para terminar hoje não, vou encostar aqui a ferramenta, amanhã eu continuo. Mas aí você lembra: não, amanhã eu já tenho outra coisa para fazer. Aí você dá o gás, termina ali 3 horas e pronto, acabou, graças a Deus. É isso que a gente tem que pensar. Sempre dá para fazer mais um pouquinho quando a gente lembra do Senhor. Mas aí, para piorar, o inimigo continuou com seu longo discurso de ameaças. Olha o que ele vai dizer no versículo 11. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada. Eles nem estão esperando. Mas nós vamos entrar no meio deles e vamos os matar. E assim vamos fazer com que a obra pare. Se eles não pararam com zombaria, se eles não pararam com a oposição que eles sabem que existe, se eles não pararam com o desprezo que nós estamos dando a eles, então a gente mata. O único jeito para fazer essa obra parar é matando. Então a gente vai entrar sem eles nem saberem, sem eles nem verem, e vai matar. O que havia começado com uma ira no coração do inimigo, agora é uma ameaça de morte. Agora a coisa ficou bem mais pesada. O objetivo único era interromper o trabalho de restauração
que aqueles que adoravam o Senhor estavam fazendo no seu local de adoração. E aí versículo 12, ele diz: os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Interessante essa expressão 10 vezes, que ela mostra completude. Então, para dizer assim, nós fomos abundantemente avisados de que a violência se intensificou, de que a oposição se intensificou, e isso ficou na mente do povo, porque agora não era mais simplesmente dizer assim, eles querem que a obra pare, eles estão nos desprezando, eles estão se opondo a nós, agora eles vão nos matar. Certamente num momento como esse, antes que o inimigo chegue, alguém já está encostando a pá, alguém já está encostando a picareta, alguém já está encostando a talhadeira, alguém já está indo embora, porque eu não vou dar minha vida para isso. Aí você lembra do Senhor, Ele deu a vida. E agora? Você vai correr? Você vai fugir? Porque a oposição se intensificou e agora estão ameaçando você de morte? Cadê o seu discurso de que eu estou aqui para o Senhor até para dar minha vida? É nessa hora que você sabe quem é e quem não é. Eu já escutei uma vez um jovem falando para mim assim: pastor, eu estou pronto para dar minha vida por Jesus. E aquilo dali imediatamente me soou como: você não sabe o que você está dizendo. Porque numa hora dessa, você não sabe mesmo se a sua reação vai ser: eu vou ficar aqui até o final, até a reconstrução desse muro, ou se é: salve-se quem puder, saída pela direita. Eu vou morrer não, eu tenho minha família para cuidar. Às vezes a gente pensa dessa maneira: não, o mais importante é a minha vida, a minha família, são meus negócios, são minhas coisas. Eu não posso fazer isso, eu não posso agir como um louco. Mas agir como um louco é não escutar a voz de Deus e não se lembrar do Senhor. Os judeus que viviam ali perto de Israel e Amon, eles se conscientizaram da intenção de ataque a Jerusalém. Só que eles aumentam a tensão na cidade, insistindo reiteradas vezes com aqueles que trabalham ali para que abandonem a capital e se dispersem pela Judéia. Aumentar a tensão é fazer uma pressão psicológica para que você se sinta mal, se sinta fraco, mais do que já é, e desista. Dizer abandone a capital, se disperse pela Judéia, dizer salve sua vida, porque quem aqui ficar vai morrer. E agora? Ele poderia dizer o seguinte: nós já estamos orando, nós já entregamos a Deus, o que mais a gente pode fazer? Agir. E aí vem a paz pelo armamento, versículos 13 e 14. Parece estranho, né? Falar paz pelo armamento, mas meus irmãos, infelizmente a gente não combate o opositor com livros e flores. Tem que pegar nas armas muitas vezes. E aí nós temos no versículo 12, no versículo 13: então pus o povo por famílias. Lembre-se que muitos aqui estavam com seus filhos e filhas trabalhando na reconstrução. Então ele junta por famílias nos lugares baixos e abertos, onde ainda não tinha sido fechadas as brechas, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, ele se levantou e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Veja só, Neemias lutou contra o inimigo externo, porque o interno ele tinha que motivar as pessoas, mas o externo ele lutou ali incentivando os seus liderados, delegando
tarefas. Espadas, lanças e arcos foram empregados para manter esse inimigo externo à distância e proteger o que já tinha sido feito. Neemias aqui não era adepto da filosofia. Será que não podemos simplesmente nos dar bem? Será que Deus não pode simplesmente afastar esse povo porque a gente orou? Às vezes é isso que acontece com a gente. A gente diz assim: rapaz, eu já orei tanto. Será que Deus não podia simplesmente curar o meu familiar e acabar de vez com esse sofrimento? Não, às vezes tem que passar por cirurgia, às vezes tem que vir o tratamento, porque em todo esse processo Deus nos ensina, Deus trata conosco. Será que Deus não simplesmente poderia me transferir de setor para eu não ter mais a oposição desse abençoado aqui no meu trabalho? Não, muitas vezes Ele vai exercitar a sua paciência ali, vai ensinar você a ser paciente, e a palavra da moda, resiliente, naquele ambiente, com aquele abençoado. Porque você não pode desprezar aquela pessoa. Antes você tem que mostrar que o mal que ela está lhe destinando deve ser vencido com o bem que você destina a ela. Então não é só orar e dizer assim: já joguei para o céu, aconteça o que acontecer, né? O que tiver de ser será. Não, isso não é coisa de crente, isso é coisa do povo lá de fora, né? Jogou para o universo, o que tiver de ser será. Não, essa parte aí faltou na minha Bíblia. Esse versículo apócrifo não existe. O que nós temos que fazer é orar e agir. Agir segundo aquilo que foi resposta da nossa oração. Senhor, nos orienta, o que é que a gente faz agora? Nós estamos cercados de opositores, veio do norte, veio do sul, veio do leste, veio do oeste. O que é que a gente faz? Agora estão dizendo que vão nos matar. Peguem nas armas e continuem a reconstrução. Vocês têm duas mãos. Com uma vocês trabalham, com a outra vocês se defendem. Vocês não vão atacar, mas se forem atacados, vão ter como se defender. Esse é o ponto. Então ele compreendeu que a ameaça externa representava um perigo real e presente, e ele posicionou guardas armados. A gente já tinha visto isso no versículo 9. Eles oraram e puseram guarda como proteção. Só que agora essa guarda não é simplesmente pessoas que ficaram ali para vigiar a construção. Agora eles precisam se defender de verdade. E isso foi seguido de um discurso encorajador, no qual Neemias, de uma forma sábia, não vai apelar para o elemento humano. Não vai dizer assim: vocês são fortes, vocês são muitos, resistam, vocês são bravos, vocês são valentes. Não. Ele não disse: olhe para dentro de você, olhe quanta força você tem. Ele não fez isso. Mas ele apontou para o caráter e a grandeza de Deus. Ele disse: não tenham medo deles. Mas por quê? Vem o motivo: lembrem-se do Senhor grande e temível. Vocês não têm que ter medo deles, não. Quem tem que ter medo são eles, porque vocês estão guardados pelo Senhor grande e temível. Vocês não estão sozinhos. Não interessa quem venha, vocês estão guardados por Deus. E esse refrão, lembrem-se do Senhor, foi usado por Moisés para encorajar a geração que entraria na terra prometida. Deuteronômio 8, 17 e 18. Portanto, não pensem: a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá a força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então Moisés fala isso para que o povo reconhecesse: não foi sua força, não foi seu braço, não é nada sobre você, é sobre Ele. É Ele quem dá a força para que vocês consigam riquezas e para confirmar a sua própria aliança. E esse mesmo refrão encorajou a comunidade exílica durante o tempo de Jeremias. Jeremias 51, verso 50: vocês que escaparam da espada, andem, não parem, de longe
lembrem-se do Senhor e pensem em Jerusalém. Então isso agora tomava conta dos corações e mentes dos fiéis, que precisavam ser destemidos, corajosos e confiantes em Deus para continuar na luta. Antes só estava aquele barulho incômodo, insistente, intermitente das vozes dos opositores. Vocês vão parar, vocês não vão conseguir, já acabou a força, é muito escombro, vocês não são capazes. E aí vem agora a lembrança: lembrem-se do Senhor, lembrem-se do Senhor, lembrem-se do Senhor, lembrem-se do Senhor. Ele é grande, Ele é temível, Ele é poderoso. Sempre que a gente tem esse tipo de pensamento, de nos fazer desistir ou de nos fazer largar as cordas na obra do Senhor, devemos lembrar do Senhor, para que o pensamento da lembrança do Senhor substitua o pensamento da oposição. Ele tem que ser mais forte. E hoje é preciso que nós adotemos essa postura de lembrar do Senhor, da sua grandeza, do poder, da bondade do Senhor, para que a gente não venha a esmorecer quando os desafios de 2025 surgirem, antes que nós permaneçamos na grande obra para a qual o Senhor nos comissionou. 2025 só está com 12 dias, mas talvez você já tenha vivido coisas bem difíceis. Lembre-se do Senhor. Talvez os 12 primeiros dias foram maravilhosos. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia: vai vir tempestade, trovoadas, talvez uma chuva de granizo na sua cabeça. Mas a boa notícia é que você pode se lembrar do Senhor, e Ele sempre lembra de você. Terceiro e último ponto da gente nessa manhã é que o método adotado então foi trabalhar e defender. Do versículo 15 até o versículo 23 a gente vai perceber isso. Do 15 ao 18: quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado os planos deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Eles não deixaram de trabalhar. A ameaça de morte continuava, mas eles voltaram. Por que eles voltaram? Porque eles eram conscientes de que Deus já tinha frustrado o plano deles. Mas espera aí, houve o primeiro ataque? Não. E por que eles já tinham tanta certeza que Deus tinha frustrado o plano deles? Porque Deus já tinha mostrado qual era o seu plano. Então, se eu confio no plano de Deus, eu esqueço do plano do meu inimigo. Qual é o plano de Deus? Vocês devem orar, trabalhar e se defender. Então, quando o inimigo vier, vocês já estarão prontos e confiando que eu vou lhes dar a vitória. Então, eles tinham essa certeza e voltaram para a obra. Eles não pararam. E aí do versículo 16 diz: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra e metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruiu a muralha. Neemias, como sempre, estrategista, bom de planejamento. Tudo isso Deus que deu a ele, essa capacidade. Então ele disse: metade fica aqui trabalhando e metade vai defender. Metade vai empunhar lanças, arcos, escudos, couraças, vai se preparar para uma possível batalha, enquanto os outros continuam a obra. Os carregadores, no versículo 17, lembre-se, os carregadores do versículo 10 diziam: nós não temos mais forças. Mas no versículo 17 diz que os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. É isso que acontece quando a gente lembra do Senhor. A gente esquece que não tem mais força e a gente recebe a força dele para trabalhar com uma mão e se defender com a outra. Veja que agora tem força, agora tem um norte, agora tem o que fazer.
O que tocava a trombeta estava de lado de Neemias. No versículo 18, os construtores, cada um trazia a espada na sua cintura enquanto construíam. Qualquer coisa, está a postos. Mas o que tocava a trombeta estava ao lado dele. Por quê? Ele vai explicar isso no versículo 20. No finalzinho do 19, começo do 20. Porque a obra era grande, era extensa. Lembra que no capítulo 3, tem pessoas que constroem perto das suas casas e mais 500 metros. 500 metros é muita coisa. Isso era só isso aqui, ó, da muralha. Era pouquinha coisa. Pensa que 500 metros da muralha era como a frente da sua casa. A frente lá de casa, 6 metros. Imagina aí, 500. Representou só isso aqui. Tinha muita coisa para fazer. E uns estavam longe dos outros. Então não era como se eu pudesse dizer assim: ó, o ataque está vindo. Você está a 500 metros de distância. Imagina alguém aqui, nesse contorno da Juscelino, e alguém nesse outro contorno. Se gritar daqui, o daqui vai escutar? É claro que não. Com o carro passando, com gente passando, e você não tem força para isso. Mas para que servia esse homem que tocava a trombeta que estava do lado de Neemias? A trombeta era tocada todas as vezes que algum perigo poderia estar à vista. Então, para avisar desse perigo, para reunir as pessoas. E ele diz: no lugar em que ouvirem o som da trombeta, reúnam-se ali em volta de nós, e o nosso Deus lutará por nós. Está todo mundo espalhado, está todo mundo preparado, mas quando a trombeta soar, reúnam-se, juntem-se, fiquemos todos unidos, para que a gente possa resistir a esse ataque. Veja, meus irmãos, aqui a palavra nos mostra que a atitude que é requerida de Neemias não é um chamado ao pacifismo, mas sim a que eles se mantivessem unidos e tivessem uma estratégia inteligente para trabalhar e se defender. Não adiantaria de nada Neemias dizer: meus irmãos, não vamos pegar em armas, porque isso não é coisa de Deus. Meus irmãos, não vamos deixar a obra, vamos apenas esperar que eles nos ataquem e morrer em nome do Senhor. Não, não era isso que Deus queria. Deus queria que a obra permanecesse, que a oposição fosse vencida com inteligência. É por isso que ele dá essa estratégia a Neemias. Tem que pegar em arma, sabe por quê? Porque eles vêm armados até os dentes. E não vai ser no argumento que vocês vão vencê-los. Não é dizendo: por favor, não nos matem. Eles vão matar antes de você terminar a frase. Infelizmente, existem em variados locais desse mundo opositores contra os cristãos que não vão dar espaço para conversa. Cristãos são martirizados, mortos, queimados, crucificados, têm suas casas violadas, queimadas, destruídas, todos os dias. Você vê isso no jornal? Claro que não. Mas graças a Deus que existe a internet, e você tem portas abertas e várias agências missionárias que mostram isso para a gente. Contra esse tipo de inimigo, como é que você vai se defender? Estendendo uma toalha branca da paz na frente da sua casa? Difícil. Pessoas têm perdido a sua vida e como vão responder aos ataques? Infelizmente tem uma falsa ideia pacifista dentro da igreja evangélica no mundo todo, porque parece que pegar em armas é coisa do demônio. Mas interessante, quando você é assaltado com seu celular no açude velho, você vai atrás de quem? Da polícia, que tem a arma para te defender. Não quer dizer que o policial vai atirar no bandido, quer dizer que aquela arma que ele usa vai intimidar o bandido e vai dar a voz de prisão a ele. Na maioria das vezes ele não vai usar, mas ele tem a autoridade e o instrumento para fazer aquilo que você não pode.
se defender. Ninguém pega a água do açude velho e joga no rosto do bandido para se defender. Para cada embate, para cada situação, nós devemos usar as armas certas. Tem situação na vida que só a oração resolve. Tem situação na vida que é oração e argumento. Tem situação na vida que é oração, argumento e também armamento. Aqui a paz só veio por conta do armamento. O fato de que Deus lutaria pelos judeus, como ele diz aqui no versículo 20, Deus lutará por nós, não queria dizer que os judeus não deviam lutar. Deus vai lutar por nós. O ataque não ia vir e Deus ia soprar do céu e todo mundo ia cair. Não, Deus lutará por nós. Como Deus lutará por nós? Nos dando a capacidade de resistir e nos dando a vitória nesse combate. Outra medida de emergência prática tomada por Neemias foi levar as pessoas das aldeias a passar a noite em Jerusalém. Veja o versículo 21 e 22. Quando ele diz: assim trabalhávamos na obra, metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, com o seu ajudante, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Então, não tinha necessidade de que todos estivessem ali, mas alguns poderiam ir para as aldeias, passar a noite ali com os seus servos, para que eles também ajudassem na guarda e quando fosse de manhã voltassem a trabalhar. Então é saber que também não adianta quantidade, não adianta se desesperar e dizer: vai todo mundo. Calma, tem determinadas horas que dá para diminuir a guarda. Tem determinadas horas que dá para vocês descansarem. Por quê? Porque no outro dia vai ter mais trabalho. Então, é trabalho, mas a estratégia inteligente de dizer: vai ter descanso para trabalhar mais. Vai ter repouso para saber a hora certa de se defender. E era importantíssimo que, se o ataque fosse noturno, as pessoas que tivessem voltado para as suas aldeias tivessem mais auxílio. Então ia eles e os seus servos. Esse capítulo é finalizado no versículo 23 com a demonstração de compromisso e diligência de Neemias e seus homens. Veja o que ele diz: nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Você sabe quando é que o inimigo vem? Não. Você não sabe quando o ladrão vem para a sua casa. Ele não avisa. Se alguém avisa, provavelmente não vai fazer. Está só ameaçando. Mas, se você não sabe, você deve estar preparado sempre. Você deve estar atento. Aqui você percebe que o Neemias e os seus homens estavam sempre prontos a se defender a qualquer possibilidade de ataque, não importando o momento que fosse. Eles não tiravam as suas roupas e não se desvencilhavam das suas armas. Qualquer sinal de ataque, eles estavam alerta para se defender. O que é que esse texto nos ensina? 3 rápidas aplicações para a gente finalizar. Ele nos ensina que nós não devemos dar ouvidos aos nossos inimigos quando nos criticarem ou zombarem dos nossos objetivos. Se nós estamos trabalhando para o Senhor, a única voz que deve ser percebida pelos nossos ouvidos é a voz dele. Às vezes alguém diz assim: essa igreja vai abrir uma congregação em tal canto. Meu Deus do céu, lá não vai dar certo. Lá o povo é muito católico, lá o povo é muito religioso, ou lá o povo é muito duro de coração. Sempre vai ter uma quantidade enorme de dificuldades que vão surgir. E sempre vai ter alguém que é especialista em levantar dificuldades. Para fazer o quê? Desanimar e fazer você parar. Mas é como a palavra de Jeremias:
Vocês já escaparam da espada, então não pare, ande. Lembre-se do Senhor e faça o trabalho dele. Acabou. Não existe trabalho que seja absurdo ou que seja insignificante dentro da obra do Senhor. Às vezes as pessoas vão achar, você vai fazer isso? Não, faça isso não, deixa para outra pessoa. Vai fazer uma coisa mais importante. Tudo é importante. O que Deus te colocou para fazer, faça da melhor maneira, com excelência, agradando a Ele e com gratidão no coração, porque Ele te dá o privilégio de trabalhar para Ele e por Ele. Segunda questão: é lícito que, além de orar ao Senhor, entregando as nossas batalhas, também as travemos com dedicação, cautela e com as armas que são adequadas para cada tipo de combate. Terceiro e último, lembremos do Senhor e saibamos que é dele que vem a força para nos animar em tempos de esmorecimento e a vitória contra aqueles que nos desejam interromper a obra em que estamos envolvidos. Não depende de nós. A força não está em nós. A força vem de Deus, para que a gente faça a obra de Deus e continue a glorificar a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos